Sr. Governador, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, já vamos com algumas horas de audição, mas as questões e as dúvidas persistem. E, Sr. Governador, permita-me que diga o seguinte: o Sr. Governador está hoje aqui para ser ouvido nesta Comissão de Inquérito no âmbito de duas funções, como administrador e como supervisor. Vou começar por fazer um primeiro conjunto de perguntas na sua qualidade de ex-administrador da Caixa. E fazer também, permita-me já, aqui alguma leitura daquilo que tem sido a prestação do Sr. Governador ao longo destas horas de audição, nesta vertente. E nesta vertente, aquilo que deu para perceber foi duas coisas. Por um lado, o Sr. Governador tentou mostrar uma solidariedade com os seus colegas de administração, branqueando aquilo que foi feito na administração da Caixa, com a sua inteligência e experiência, tentando misturar tudo, e, portanto, tudo aquilo que aconteceu na Caixa resultou do acaso, do futuro, que não se prevê, esquecendo, Sr. Governador, aquilo que é dito, quer pela Ernst & Young, quer, concretamente, aquilo que nós podemos ler e que o Sr. Governador leu. Dou-lhe só o exemplo. Das 25 operações principais, 19 não respeitaram procedimentos internos de risco. Ponto final. O Sr. Governador pode dizer que foi a situação macro que se alterou. Pode querer inventar as desculpas que quiser. Não altera isto. Segundo exemplo, disse o próprio Sr. Governador, na sua intervenção inicial, que foi identificado nesta auditoria diversas desconformidades com os normativos internos aos requisitos legais e regulamentares aplicáveis. Ponto final. Vir dizer, mas não podemos olhar aos olhos de dois. Mas ninguém está a dizer que é aos olhos de dois, Sr. Doutor. Aos olhos da altura. E não lhe fica bem. Ou melhor, eu percebo, por amizade pessoal, todos nós gostamos dos nossos colegas de escola, dos nossos colegas de bancada, também dos nossos colegas de lugares que ocupamos. Mas não lhe fica bem querer desculpar aquilo que está preto no branco de desconformidades com os normativos internos da Caixa. Segunda nota. Senhor Governador, o Sr. Governador, e depois há um caso concreto que lhe farei uma pergunta, mas permita-me que lhe faça já esta nota. É verdade que não participou nos conselhos de crédito, alargados de crédito, destas top 25. É verdade, e a verdade é factual. Faço-lhe a pergunta, e naquelas em que participou, as desconformidades eram as mesmas? Não se respeitavam os pareceres? Não se respeitavam os normativos legais? Qual é a sua experiência de como funcionava a Caixa? Era mesmo uma balda? Ou, ao contrário, esta era só, por acaso, nestas operações e, por acaso, naqueles conselhos alargados onde o Sr. Governador não esteve? Muito obrigado. Primeiro, eu só me pronuncio sobre os anos 2004 a 2006. Portanto, não me pronuncio sobre demais. Segundo, só me pronuncio sobre a organização interna e a absorção pela organização interna, a incorporação pela organização interna das práticas que decorriam dos normativos regulatórios. Terceiro, os normativos regulatórios internos permitiam e promoviam uma discussão alargada das operações. Quarto, quando se quer olhar para as operações que entraram em cumprimento, tem que ser uma a uma e analisar as motivações que presidiram à sua originação e à sua aprovação. Nessas operações, como eu não participei, não posso presumir nada, a não ser duas coisas. Em condições normais, o Conselho Alargado de Crédito funcionava da forma que eu vi funcionar. Segundo, as normas internas eram no sentido de se formar um consenso depois de uma discussão. Terceiro, o que estava previsto na
a ordem interna de 2005, é que essa decisão era de forma sintética, isto é, com os termos da decisão, transcrita na decisão da Comissão Alargada. Por último, o cuidado do ponto de vista da secretariado e o cuidado do ponto de vista da fiabilidade do resultado cabiam ao Secretário-Geral e cabiam ao Presidente da Comissão. Relativamente a algumas operações, temos que nos interrogar o que é que determinou a sua aceitação. Qual era o apetite de risco que havia na altura? Em que medida é que esse apetite de risco estava calcionado por uma orientação do acionista? Mas isso é matéria sobre a qual eu não me posso pronunciar porque não estava na Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, não me posso pronunciar sobre o que não participei. Posso dizer é o seguinte, e isso é em nome da verdade, não é para brinquear ninguém, é que comparando as estruturas de concessão de crédito da Caixa em 2004 e 2005 com outras de concessão de crédito de outras instituições, a concessão de crédito da Caixa estava muito mais segregada em termos de funções, estava muito mais participada e havia uma decisão colegial. É isto que eu posso dizer. E conheço outros modelos, que eram modelos verticais de duas assinaturas, por exemplo. É uma coisa completamente diferente. Quanto ao resto, não pode tirar nenhuma inferência daquilo que eu digo, a não ser testemunhar qual era a organização, testemunhar qual era a ordem de serviço interna que se lhe aplicava, testemunhar que a ordem de serviço interna ia para além daquilo que era previsto na época em matéria prudencial e explicar que havia todas as condições para, através de uma discussão franca, se evitar qualquer enviesamento na decisão. Se houve enviesamentos ou não, eu aí não posso falar do que não vi, do que não presenciei. Esta é a questão. Portanto, e importa dizê-lo em nome da defesa da instituição, porque se há alguma coisa que vão verificar, e eu cito aqui logo no relatório da Ernst & Young, tem aqui 2 ou 3 parágrafos que são importantíssimos desse ponto de vista. Por exemplo, quando diz que o modelo de gestão de risco não era inferior àquilo que eram as práticas europeias na época. Segundo, quando reconhece que ia para além daquilo que as regras prudenciais exigiam. Terceiro, quando também reconhece que, na época, as regras de Basileia eram regras que não estavam vertidas, senão em orientações, não tinham sido transpostas em regras vinculativas. O que significa que quem esteve na época na Caixa, e nomeadamente quem avançou com esta ordem de serviço interna, teve o cuidado de institucionalizar o procedimento e garantir que o procedimento era o adequado. Pergunta-me agora, basta ter regras para que as coisas funcionem? Bom, as regras são uma condição necessária. Os comportamentos depois dependem. Agora, o que lhe posso dizer, e é aí que eu queria testemunhar, é que no período de 2004 a 2006, período em que eu estive, nos momentos em que eu participei no Conselho Alargado de Crédito, pude verificar uma realidade de discussão aberta entre quem propunha e quem avaliava o risco, entre quem avaliava a legalidade da operação e finalmente uma convergência. Não é, obviamente, aí, eu não participei nessas 25, como diz, e, portanto, eu sobre essas não me posso pronunciar. Agora, o que me posso dizer, e isso é bom que se diga em nome da verdade, é que temos que olhar para estes 25 grandes devedores e ver quantos bancos e em que escala é que são credores destes mesmos devedores, para não criarmos a ideia de que o problema é um problema caixa. O problema é um problema de sistema, eventualmente haverá um caso ou outro, pode ser um problema caixa, é um problema de modelo de negócio e é um problema de otimismo
exagerado ou, eu diria, de concorrência exacerbada no sentido de aumentar a sua cota de mercado. Não se esqueçam que em 2004 a Caixa adotou um programa, que era o programa LEADER, uma estratégia, que tinha como objetivo reforçar a presença da Caixa no tecido produtivo, porque a grande questão que se colocava e a crítica que se colocava à Caixa é que estava subrepresentada no tecido produtivo e, finalmente, não realizava os objetivos da entidade de financiamento público. Portanto, nós temos que repor as coisas na sua perspectiva. Quero isto dizer que, digamos, posso avalizar tudo. Não sei, porque não estava, não participei. Agora, posso dizer é que a estrutura da instituição estava preparada para lidar, mais preparada até, para lidar com as questões de avaliação de risco e de confrontação com a questão comercial. Esta é o meu testemunho. Seria errado que eu, pelo facto de ser agora supervisor, ignorasse, primeiro, a evolução do processo e, em segundo lugar, ignorasse o que era o funcionamento desse processo no caso específico da Caixa. Não é porque uma questão de lealdade aos meus colegas, é uma questão de lealdade para comigo mesmo e para com a verdade. É essa só a questão. Portanto, eu não estou aqui a branquear ou a enegrecer o que quer que seja. Estou a dizer que havia estruturas que permitiam fazer e depois, se alguém constatar que há desvios significativos relativamente àquilo que foi a prática do restante sistema, que há pontos de interrogação, há que indagar, há que verificar. E é aí que é preciso ir à operação e analisar a operação. Esta é que é a questão. Aliás, como julgo que resultou da própria resposta da representante da UI ontem, quando foi interrogada sobre a mesma questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, ninguém está aqui a dizer que não existiam, aliás, é o contrário. Ninguém está a dizer que não existiam regras e procedimentos internos rigorosos. O que está a ser dito é que eles não eram respeitados. Ponto final. Inclusive, nesse período. Aquilo que o Sr. Governador nos diz é, naquelas 25 operações eu não participei, não posso dizer nada. Nas outras, foram todos respeitados integralmente. Pronto, ok, é o que é. Iremos apurar até ao fim e confirmar até ao fim a veracidade da afirmação que aqui nos deu. Mas, no entanto, há aqui ainda o caso Valglobo, que permita-me o seguinte. É verdade que o Sr. Governador não participou no Conselho Alargado de Crédito, porque já tinha saído da administração, mas esteve presente no Conselho de Crédito de julho, onde foram discutidas as condições da Caixa para participar no investimento em Valglobo. E é também verdade que há pareceres da Direção-Geral de Risco e da Direção de Empresas Sul que levantam algumas questões. No entanto, a Comissão de Crédito aprovou esta operação. E era bom que nos explicasse os termos a que esta decisão foi tomada. Muito claramente, a decisão tomada pela Comissão de Crédito foi uma decisão de princípio, nos termos propostos pelo Departamento de Risco. Apenas com uma ressalva vinda dos serviços jurídicos, porque uma das garantias que era pedida pelo Departamento de Risco não era seguro que fosse execuível e que tinha a ver com uma hipoteca e, caso não fosse executível, tinha que ser substituída por uma outra garantia. Portanto, é um caso típico em que a proposta do Departamento de Risco é totalmente seguida e só não é seguida na parte da garantia, na medida em que, e isso ficou no texto, na medida em que se verifica inexecuível a garantia nos termos propostos. Chama a atenção que, nessa altura, não se tratava de uma proposta de financiamento. Tratava-se de uma sondagem à Caixa Geral de Depósitos para saber se estaria disponível para participar num sindicato, caso ele fosse montado,
E as condições era que teria que haver pelo menos 2 outros bancos no sindicato, um conjunto de condições, e a única condição que o Departamento de Risco propôs e que não foi, eu não digo, não foi rejeitada, não foi acomodada a 100%, porque ficou com uma salvaguarda jurídica, foi em termos de concretização da hipoteca nos termos propostos, o que significava que, se não fosse possível, teria que ser substituída por uma garantia de outra natureza. No entanto, essa garantia não se veio a confirmar e a operação foi mesmo confirmada. Não, essa operação não teve lugar. A operação que foi aprovada depois, com a qual eu não tenho nada a ver, é uma operação completamente diferente, não há sindicato bancário, não há nada daquilo que estava na sondagem inicial. E mais, em nome da verdade, convém perceber que quando o Conselho de Crédito foi, e se a minha memória está certa, foi consultado porque havia um movimento da parte do proprietário no sentido de vender e havia necessidade de saber se havia disponibilidade do sistema financeiro para entrar num financiamento de eventuais compradores se eles aparecessem. Portanto, nem havia identificação e ideia de comprador, havia apenas uma indicação das condições em que as instituições poderiam equacionar participar se a operação se apresentasse. É uma coisa completamente diferente, é uma posição de princípio e uma posição de princípio muito bem estruturada do ponto de vista de risco. E sobre restantes operações, nomeadamente no período em que o Sr. estava ainda administrador da Caixa Geral de Depósitos. Vou-me recordar, por exemplo, da Metalgest. Não participou, é verdade, no Conselho Alargado de Crédito. Mas independentemente disso, o volume das operações não levantavam sequer curiosidade para recolher-se informação, nem que seja na lógica de solidariedade na administração que a pessoa integra, ou, de facto, funcionamos em departamentos estanques e aquilo que cada um faz não é considerado, analisado, nem sequer pelo princípio da curiosidade ou pelo princípio da precaução partilhado em termos de Conselho de Administração. Sr. Deputado, qualquer dossiê de crédito tem umas boas dezenas de páginas, para não dizer centenas. E seguramente que esse dossiê terá um bom dossiê da área de risco, para além de um bom dossiê do departamento que originou a operação, que eu não sei qual foi. E, portanto, do ponto de vista da documentação da operação, ela está seguramente feita. A única questão que se pode colocar é de saber se a avaliação de risco foi ou não demasiado otimista, mas isso eu já não posso dizer nada porque não participei. Sr. Doutor, o tempo é escasso e foge, e, portanto, tenho que passar ao papel agora de supervisor. Enquanto governador, recebeu preocupações sobre os normativos internos do banco, antes da auditoria, certo? E, nomeadamente, através dos relatórios periódicos, alguns dos quais aqui foram identificados. O que é que foi feito com essa informação? Que utilidade foi retirada da informação decorrente de inspeções realizadas da Caixa? Que situações anómalas foram detectadas e quais as consequências que foram extraídas? Qualquer auditoria, seja ela uma auditoria externa independente, seja uma inspeção do Banco de Portugal, tem um conjunto de injunções, recomendações ou determinações associadas. Podem ser 20, podem ser 30, podem ser 70, depende das situações encontradas. E, portanto, não há um relatório de análise que não tenha a seguir as suas consequências, e isso é comunicado à instituição com um calendário de ajustamento. Isso faz parte do procedimento normal de auditoria. No caso das auditorias externas, para além disso, foi feita uma correção das imparidades, que consta, eu não vou dizer em voz alta, mas consta dos documentos distribuídos, porque é matéria reservada, em que a Caixa teve que corrigir em determinados montantes o montante de imparidades que continha nessa altura, seja no quadro do CIP, seja no quadro do OIP,
seja no caso do ETRIC, seja no caso do ETRIC 2. Portanto, sempre houve determinações e sempre houve ajustamentos de imparidades. Aliás, eu gostaria de salientar um ponto que é muito importante e que nós não temos valorizado. O teste de algodão, do acompanhamento da supervisão e do cálculo de imparidades pelo Banco de Portugal foi em agosto, setembro de 2014, no momento em que se faz o Asset Quality Review e em que se faz o stress test. Se nós tivéssemos sido complacentes, nessa altura teríamos que ter registado imparidades significativas adicionais e, além disso, os bancos não teriam passado os stress tests. Ora, o que acontece é que vai verificar, tanto na Caixa como nos demais bancos, o exercício do Asset Quality Review, o EQR, passou sem dificuldades, tal como passou o stress test. Estamos a falar de agosto a novembro de 2014, dado que em 4 de novembro de 2014 se iniciou o Mecanismo Único de Supervisão e era uma condição de entrada. Sr. Dr. Carlos Costa, sobre a auditoria, é verdade que hoje está sob a alçada do BCE, uma auditoria forense, naturalmente, se alguma vez o Banco de Portugal, junto do BCE, pediu para que essa auditoria fosse realizada com base em todas as informações que foi recebendo. Nós não estamos perante factos que relevem de irregularidades em matéria prudencial. Estamos perante factos que relevam do exercício da gestão. É óbvio que são tidos em conta do ponto de vista da avaliação da capacidade de gestão sem e prudente no futuro. Mas não é essa a questão. Segundo, as auditorias do Mecanismo Único de Supervisão são programadas e planeadas e cada instituição tem o seu próprio calendário. E uma auditoria destas, pelo seu objeto, não se encaixa nas auditorias do Mecanismo Único de Supervisão, e, portanto, não seria aceite. E, além disso, o Banco de Portugal não tem autonomia para fazer a partir do momento em que é uma instituição significativa. Portanto, isto faz parte do número 2 do artigo 116. Não seria o Banco de Portugal a fazê-lo, nem a pedir diretamente, mas a fazer diretamente junto dos outros. E sobre matérias contra ordens nacionais que têm sido levantadas pelo Banco de Portugal em relação a administradores de outras instituições financeiras, pergunto porque é que, ou ao contrário, quais aquelas que já foram levantadas em relação a ex-administradores da Caixa Geral de Depósito com base em todas as informações que são públicas. Toda a matéria contra a ordem nacional está a ser analisada pelo nosso Departamento da Ação Sancionatória. As questões que resultam do relatório são indícios, não são mais do que indícios. E os indícios depois exigem aprofundamento e, se houver lugar a aprofundamento, será feito aprofundamento. Chama a atenção que há uma grande distância entre um indício e uma prova. E, portanto, esse é um trabalho que tem de ser feito pelo Banco de Portugal. E os 8 meses que já leva na posse do Banco de Portugal do relatório de auditoria ainda não foi suficiente? O Banco de Portugal utiliza o relatório à medida que tem que tomar posição sobre determinadas questões ou determinadas pessoas. Ex-administradores de outros bancos foram alvo de medidas contra ordens nacionais, independentemente das funções que ocupavam, Sr. Mas o tipo de infrações que estão em causa são completamente diferentes. Vamos esperar também pelos resultados para chegar a essa conclusão ou não. Ainda como Governador, o Sr. Doutor já aqui nos informou que foi pedindo escusa, vamos dizer, aos soluços, sempre
Sr. pareceu, porque é sempre que o assunto chega ao Conselho de Administração, que é uma matéria relacionada com a Caixa, pede escusa. Não é uma escusa permanente de matérias relacionadas ou na sequência do relatório de auditoria. E que, aliás, até confirmou que tem seguido correspondência para a Caixa, assinada pelo Dr. Carlos Costa, na sequência do próprio relatório pelo qual pediu escusa. Tenho que lhe fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, quando é que pediu para ser ouvido pela Comissão de Ética do Banco de Portugal? Se foi pedido e à Comissão de Auditoria do Banco Central Europeu? Quando e porquê que foi nessa data e não logo que recebeu o relatório? E, em segundo lugar, sobre outro elemento do Conselho de Administração. A senhora vice-governadora, se confirma que também pediu para ser ouvida pela Comissão de Ética do Banco de Portugal sobre estas matérias e pela Comissão de Auditoria do BCE. Era fundamental percebermos se esta incompatibilidade é só do Sr. Governador ou se há outros elementos do Conselho de Administração que têm o mesmo problema. Muito obrigado. Sr. Deputado, é a sua última intervenção desta primeira ronda. O Sr. Governador pode responder. Primeiro, não é um pedido de escusa aos soluços, é um pedido de escusa sistemático que se é inserido em ata sempre que o assunto é evocado, pelas razões que estão consistentemente enunciadas. Segundo, não havia, da minha parte, nenhuma obrigação de notificação sobre o que quer que fosse. Mas, a partir do momento em que há uma especulação pública, eu senti-me no dever de informar os dois comitês de ética, dado que essa é a forma como eu atuo, com transparência e fornecendo a informação. E os comitês de ética em causa, quer o do BCE, quer o do Banco de Portugal, tomaram conhecimento. É a forma de atuar e não tenho nenhum problema em ter partilhado a informação sobre essa matéria. Pergunta-me, outra, porque é que não pediu escusa logo que recebeu o relatório? Por isso, simplesmente porque nesse dia ainda não estava na mesa do Conselho de Administração nenhuma matéria que me obrigasse a pedir escusa. Eu podia estar tranquilamente a dizer não necessito pedir escusa, porque nos 25 tops eu não estou envolvido. Mas não é essa a questão. Bastava que se dissesse que no processo de decisão estava presente o Governador, que se criasse uma qualificação ou criasse uma percepção menos positiva sobre a decisão do banco. Ora, o que se trata aqui é defender a qualidade e a credibilidade do processo de decisão. E as decisões do Conselho de Administração estão mais defendidas e mais credibilizadas, porque, do ponto de vista de percepção pública, ninguém pode dizer que houve qualquer laivo de condicionamento. Não houve, ponto. É muito embora, como estou tranquilamente a dizer, e digo claramente, não se aplica aos membros do Conselho de Administração o processo de fit and proper, mas se aplicasse, eu estou com a convicção de que, como para os demais membros do Conselho de Administração que foram, eu diria, aceitos para exercício de funções, a mesma coisa acontecia. Só que isso é contrariar as regras do Sistema Europeu de Bancos Centrais, onde tudo o que diz respeito à carreira, à trajetória de um governador ou de um membro de um Conselho de Administração está sujeito a regras bem definidas, que é a única forma de salvaguardarmos claramente a independência. Portanto, é pura e simplesmente isto. Não é aplicando regras que foram pensadas para instituições de crédito ou Banco Central que a questão se coloca, é aplicando as regras que foram pensadas e são aplicáveis ao Banco Central. No dia em que eu comunico à Comissão de Ética do Banco Central e à Comissão de Ética no Banco a informação, e eles tomam conhecimento, eu, nesse dia, fiz aquilo que tinha a fazer, que é ser transparente. Muito. Só sobre a segunda pergunta que eu coloquei, sobre a senhora vice-governadora. A questão que está a colocar, primeiro,
A vice-governadora não exerceu funções de administradora na Caixa Geral de Depósitos, nem esteve envolvida na atribuição de crédito. E, portanto, não há nenhum condicionamento desse ponto de vista. Segundo, tanto quanto eu sei, a concessão do crédito em causa passou-se posteriormente à desvinculação do seu marido da instituição em causa. Portanto, 2 motivos. O que eu digo é que foi transparente com os membros do Conselho. E a transparência com os membros do Conselho leva a considerar que, neste caso, não havia circunstâncias que levassem a dizer que a percepção pública da decisão do Conselho estava afetada. Obrigado, Sr. Governador.